Boa noite, mais uma live, deixa eu ajeitar aqui, sejam bem-vindos. Hoje será com a mãe Joana, sacerdotisa do Instituto Cultural Espiritualista Flores de Aroanda. Vamos aguardar mais um pouquinho, essa noite de terça-feira, uma noite do Sagrado Feminino, dedicado às mulheres, às meninas, os meninos, que despertem o sagrado dentro de si. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite a todos. Mais uma noite. Hoje com a mãe Joana. Daqui a pouco deve estar chegando, pessoal. Falta alguns minutinhos para 7 horas, 19 horas. Começar a nossa live. Oi, Janaína, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Luz. Olá. Olá, mãe, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Mais Isso uma aí. noite. Essa live, né, teve bastante, Mais uma oportunidade, né? com certeza. Saibamos, né, aproveitar esse tempo que temos, né, para passar um pouco de conhecimento, ainda Olha que mais material que a hoje. gente preparou. Acho que nós vamos ficar querendo, vamos ter que fazer uma terceira. A terceira, eu queria combinar com a mãe, se a mãe tiver disponibilidade, uma hora encerra, né, e Uhum, poder continuar um pouco mais, né, eu não sei se a mãe tem tranquilo. tranquilo, até porque Pai Beneja tá de babá hoje. então tá tranquilo, não temos pressa. É. Sejam bem-vindos, Simone, a Graça. Boa noite para todos, para todas. Hoje esperamos os meninos também, né? Vamos trazer esses meninos para cá. Juliana, boa noite. Melci. Hoje tem bastante assunto, né, mãe? Pelo que eu vi Tem aqui. bastante pergunta também. Fique à vontade, meninos, para fazerem perguntas para a mãe Joana, que ela vai responder todas. Ó, a Carol, minha sobrinha, aí de Porto Alegre, mas Janaína. A Carol, seja Isso. bem-vinda, Carol. Família toda. Ó, os meninos, Valdeci, filho da Oba! casa. Boa noite, Valdeci. Seja bem-vindo. Ó, o Beni está presente. Salve, pai. Salve as suas forças. Fernando. Olha os homens chegando, os meninos. Coisa boa, tá florindo. Olha, o nosso jardim tá bem bonito. Salve. Esse coraçãozinho. Ó, eles estão bem ansiosos, mãe. A gente boa aí, que eu tô com saudade, inclusive. E, bom, temos 11 pessoas, né? Já 12. Olha, tá chegando mais. Isso é bom. É
um assunto, né, mãe, que desperta bastante curiosidade, né, nas Isso. mulheres e também nos homens, né. Na última live, a mãe falou da menstruação, da importância do ciclo, né, para as mulheres, que muitas têm até vergonha de comentar com o namorado, com o próprio marido, o esposo, né, ou pai, se sente envergonhada de algo tão natural, né, e tão bonito para a mulher. É. Aí salve as queridas mães, dia especial, mãe. Também quiser falar, fique à Parabéns. vontade. Então, Parabéns, parabéns. mãe, pelo seu dia. Gratidão, né? Parabéns para todos os sacerdotes aí que a gente se inspira e, né? E estamos juntos nessa caminhada. Com certeza. E é uma honra estar aqui novamente, né? Muito bom poder ter essas oportunidades. Hoje eu conversava com uma amiga e a gente falava o quanto a gente tem que sempre olhar o lado positivo das coisas, né? Então, o quanto as lives têm nos aproximado de pessoas muito distantes, né? A gente consegue acompanhar lives aí do pessoal do mundo inteiro, né? E de fazer essas trocas que antes não acontecia com tanta frequência, né? E a gente achou essa ferramenta para que a gente não parasse, né? Para que a Não gente tinha estivesse tempo, né, mãe? Faltava tempo. exatamente. Sempre a vida corrida, né? E agora que nós fomos obrigados a parar, desacelerar, a gente está tendo essa oportunidade. É isso aí. Falava ontem com o pai Alex, lá de São Paulo, né? Ele também trouxe isso para dentro, né, da nossa live, dessa importância de estar unindo, né, as nossas forças, a nossa sabedoria, estar aprendendo um com o outro, né? O médium, um bandista, ele nunca sabe tudo, né? Sempre está em aprendizado. E sempre tem algo Exato. novo, né? Que precisamos estudar. Hoje eu estou meio lenta, mãe. Eu estou meio quase que parando, né? Mas vamos lá, né? E Vamos conversei lá. também hoje com o pai Edson, lá de Salvador, né? Sobre essa energia também que faz com que a gente, nós, né, médios mais sensitivos, com que a gente se sinta às vezes muito acelerado, como se o tempo voasse muito rápido, né? E tem horas que nós não conseguimos acompanhar esse tempo, né? Então hoje eu É, estava assim um pouco mais no mundo da lua, como se diz, né? No mundo da lua. é, E então meditei um pouco, né? Deitei um pouco, relaxei para trazer um pouco mais, né? Dessa nossa energia aqui. É a energia de todos dessa noite, né? Que estamos unidos, que forma essa corrente, né? Essa egrégora de ensinamento, aprendizado para todos. Se a mãe quiser já começar, fique à então vamos vontade. lá. Eu combinei também, né, que teria que as pessoas poderiam fazer perguntas e a gente vai respondendo, né, já que o Sim, intuito da live é essa troca, né? com Como se nós certeza. estivéssemos num círculo, né? Então, a gente separou alguns tópicos, né? Vou mostrar o altarzinho que eu fiz aqui, muito simples, né? Aquele dia eu coloquei a mandala da Mãe Terra, né, representando os ciclos lunares, né? E trouxe a figura da pombagira, trouxe ervas, né? A velhinha firmada e tudo, cristais. E hoje eu fiz um diferente, né? Vou mostrar de novo. Muito bonito, mãe. Tá ali. Eu tentei representar as iabás, né? Ali atrás tem as ervas, uma flor, né? Muito Para bonito. representar. E a ervinha ali, né? A vela queimando e a erva que depois nós vamos queimar. Muito bonito. E então, por que que eu trouxe o intuito, né, de fazer um altar, trazer dois altares diferentes e com elementos diferentes, né?
Porque já trabalhando no primeiro tópico, para quem quiser ter esse altar em casa, né? Para ter o altar da deusa na sua casa. E ele pode ser feito de formas muito simples. A gente pode usar imagens, pode usar figuras, né? Pode usar. Tem pessoas que usam o altar só com pedras, tem pessoas que têm o altar só com ervas, tem pessoas que misturam tudo, né? Desde que a gente tenha um cantinho, que quando a gente esteja se sentindo fraca, que a gente vá lá, se conecte com, né, a espiritualidade, né? Se conecte com o nosso sagrado. E a mulher que trabalha forte o sagrado feminino nela, é muito bom ela ter esse canto, né? Onde ela vai estar lá restabelecendo suas energias, sabendo, olha, qual o elemento, né, que, que eu devo ter aqui que vai me ajudar com esse força. Então, isso é muito pessoal, né? Como aquele dia eu trouxe a mandala, eu amo muito. Foi uma irmã lá de São Cepé, a Camila, que fez a mandala e elas nos presentearam, essas irmãs de lá, né? E eu amo, assim, eu ando pra cima e pra baixo com aquela mandala. Mas então, hoje eu trouxe um pouquinho diferente para mostrar que é feito do coração, né? A gente pode representar de várias formas. No outro também anterior trouxe a imagem das ciganas, né? Então, é Eu isso aí. misturei tudo, mãe. Misturei tudo. Né? Ótimo, adoro. Eu misturei o povo Salve essa força cigano. aí, Eu tenho né? Muito... uma boneca que eu represento, né? Como se fosse uma pombagira ali, mas ela não tem nem cruzamento, é só mesmo uma imagem, né? Aham, E representação. uma representação. A minha mãe ali, a Yansan, a mãe Oxum, e a Iemanjá eu não consegui colocar por causa que ela é muito grande. Flores, E não né? coube, ia tomar um espaço. Eu fiquei com medo de tirar ela do altar, né? Por ser muito pesada e ainda acontecer alguma coisa. E umas folhas ali, eu botei guaco, que eu tenho em casa, né? E Uhum. umas cravinas, crisântemo, bem simples também. Mas é o simples que encanta, né? É, a gente sempre tem isso, né? O simples é o sempre que encanta. Quando a gente veste aquilo que nos serve, né? A gente está fazendo o que é certo. Tem Eu uma até pergunta falei com aí? o pai dele, tem uma pergunta. Deixa eu ver se consigo descer. Por exemplo, existe alguma restrição de deixar alguns tipos de pedras juntas ou próximas? Por exemplo, um tipo de pedra pode desenergizar outra? Na verdade, assim, eu estudo, né? Eu tenho uma das formações que eu tenho nos cristais, né? Nós somos cristal fluidoterapeutas, né? E um mito que a gente. Claro que a minha verdade não é suprema, né? Pode não ser a tua verdade, nem a do irmão, né? Mas, através do meu estudo, né, confirmado pela física quântica, é que o cristal ele está sempre vibrando, né? Deixa eu pegar aqui uma jaspe. A energia do cristal ela está interna, né? Então ele está sempre vibrando. Se eu quebrar essa jaspe, eu vou ter duas jaspes. A energia dela não vai quebrar ou cair, né? Eu só vou ter mais duas pedras, né? Às vezes tem aquele mito de que quebrou, eu preciso enterrar ou colocar fora. Não, se quebrou o meu cristal, eu vou ter dois cristais. A energia dele está sempre circulando. Existem sim cristais, né, como a selenita, como a turmalina, que elas ajudam a aumentar o poder desses cristais juntos, né? Mas eu posso sim unir, né, cristais. Eu no altarzinho dos ciganos ali eu tenho um potinho cheio de cristais, né? Próximos misturados, não tem problema nenhum, a gente pode misturar sim, né? Tem muitos dogmas, muitos mitos em relação aos cristais, e também é um tema que a gente trabalha bastante no Sagrado Feminino, que eu falo para as mulheres trazerem as pedras para o seu dia a dia, né? É importante, Porque nós podemos extrair muita coisa boa, né? Desses cristais, essas pedras. é importante. Eu acho que tem essa pergunta, se mais alguma.
Não, por enquanto não. Então, eu vou aproveitar, então, eu já vou começar com uma pergunta que foi feita, né? A pessoa que fez, ela disse que não ia digitar porque era muito grande, né? Diz que quando a pergunta é muito grande, a gente vai clicar e perde o resto, né? Isso. Então, eu vou começar com essa pergunta e já aproveitando o link que a mãe falou da menstruação, né? De todos os nossos dogmas, dos nossos medos, né? Das coisas que a gente traz. E vocês vão ver que todo um assunto linka o outro, né? A menstruação é um tabu muito grande ainda, né? E assim como o sexo, né? São dois tabus que a gente trabalha bastante no sagrado feminino, né? Porque a menstruação é a coisa mais natural do mundo, né? Todas nós, se somos saudáveis, temos que menstruar, né? É um marco na vida de uma menina, né? E com a mulher, quando ela entra no processo de menopausa, né? O relato que muitas mulheres falam é como se a menopausa chegando está tirando o feminino delas, né? Então a gente reclama anos e anos, né? Que tem que menstruar, é ensinada que é ruim, e quando a gente não tem mais esse sangue, a gente não se sente tão mulher, né? Então são dogmas, né? Que a gente tem que ir quebrando, né? Para quem não tem nenhum problema, né? Tem que menstruar, gente. É o natural da mulher, né? É óbvio que tem pessoas que vão sofrer, vão me dizer, não, eu não posso, eu vou ter que bloquear. Ok, a gente tem mil formas para devagarinho, essa pessoa que sofre com cólica, que sofre com algum problema de saúde, aos poucos ela ir conseguir um dia voltar a menstruar, né? Tem casos aí de mulheres que ficaram 8, 9 anos sem menstruar e quando deixaram vir, conseguiram grandes mudanças nas suas vidas. Então é importante dizer que o sagrado ele não vem para criticar ninguém, nenhuma escolha, né? A gente só traz alguns aconselhamentos, né? Então essa questão eu sempre digo, é bonito, é bom, é natural, né? Então, quando a gente aprende a ter esse relacionamento saudável com o nosso sangue, a gente aprende a ter um relacionamento saudável com o nosso. A gente se compreende como mulher, como deusa, entende o processo que está acontecendo no corpo e a relação que ele tem com a nossa espiritualidade, que foi o que a gente falou no outro vídeo, Foi na né? outra O live outro dogma, então, é a questão sexual, né? E que a gente também, por questões culturais, familiares, a gente fala agora ainda se fala mais, né? Mas no futuro não muito atrás, a gente não deu o livre falar de sexo com a mãe, né? Com o pai nem pensar. Quando ia se descobrindo o corpo, as questões sexuais era escondido como se estivesse fazendo algo errado. Então, o Sagrado Feminino ele também traz esse autoconhecimento, né? Do seu corpo, do seu sagrado, traz o sexo como algo sagrado, né? Da importância de tu ter um parceiro que te veja como uma pessoa sagrada, né? Que tem uma energia compatível contigo, né? E, e aí, quando a gente tem essa concepção, as coisas ficam mais tranquilas, ficam mais naturais, né? E tudo mais. Por que eu chamei essas duas coisas para responder, então, uma das perguntas, né? Que fala que é dos abusos sexuais, né? Como que o sagrado feminino ele pode auxiliar mulheres que foram abusadas. E por que eu comecei com esse assunto, né? Porque é um assunto bem complexo. E talvez muitas de nós aqui vão se encontrar nessa pergunta. O abuso sexual ele é algo, né, que quem nunca sofreu, que é o meu caso, né, é difícil até de falar, né? Eu falo com qual propriedade? Com a propriedade das mulheres que com muita dor abriram o coração e vieram me falar, né? E então, com essa empatia, eu falo sobre, né? Mas é sempre importante ter isso, a empatia e o não julgar. Começa por aí, né? É uma questão que ela não envolve só o físico,
não envolve só o psicológico, ela envolve muito o espiritual da pessoa. E pode causar um trauma para uma vida inteira, né? E pode, inclusive, levar para uma outra encarnação, né? Então, quanto grave é um abuso sexual. E porque ele pode ser, a pessoa pode ter entendido o que aconteceu e tem aqueles casos que a pessoa não entendeu o que aconteceu, né? Então é um assunto muito delicado de se tratar. E uma das coisas que acontece é a culpa, né? A culpa da mulher que é abusada. Primeiro, porque toda uma sociedade julga a vítima, né? Porque ela estava com uma roupa curta, porque ela provocou, né? Porque, sei lá, porque ela usou perfume, porque ela é mulher, porque ela estava solto. As desculpas são várias. Ou ele é homem, ele precisava, eles têm na sua... Exatamente. Então, primeiro tem essa questão da culpa. E tem a culpa que o nosso corpo produz, que é qual? Alguns casos, né, acontece o quê? A mulher, ela é abusada, o nosso corpo, como sistema de defesa da violação, ele vai lubrificar, né? Alguns casos, tá? Essa lubrificação, quando a mulher passa por ela, gera o que? A culpa. Porque imagina vocês, alguém te abusou, né? E você se excitou, entre aspas. Sim. E na cabeça dessa mulher é uma confusão. Como assim? Foi a coisa mais horrível psicologicamente e eu tive lubrificação? Um caso, né? Outros casos. Quando acontece a violação, a vagina, ela reprime, então vai machucar muito mais, vai machucar por fora, por dentro, e aquela mulher, ela pode nunca mais conseguir ter uma relação sexual com ninguém. Ela pode encontrar o cara mais incrível, mais impressionante, mais carinhoso, que ela vai ter um problema sério em ter relações. Por quê? Porque a vagina dela sempre vai contrair, vai apertar, vai ficar dura e ela não vai conseguir e vai doer. Então veja quanto é complicado isso, né? E numa sociedade que não deixa a gente falar sobre, é mais complicado ainda. É óbvio que tem vários profissionais que vão ajudar, né? E os psicólogos são esses profissionais. Eu sempre digo, sou ótimo ouvinte, né? Mas não sou psicóloga, então procura também um profissional da mente, né? Conversa, coloca para fora, tá? Tenho amigas maravilhosas, psicólogas. Não quero citar nome para não Promover. deixar de falar nenhuma, né? Inclusive, uma pediu grava, que eu quero ver depois, né? Que estão conectados com o sagrado feminino e trazem é, o sagrado feminino para dentro da sua área, né? Psicologia. E o sagrado feminino, então, como é que ele age? Né? Primeiro, você não vai expor essa mulher num circo, né? Porque é difícil falar, a não ser que ela já tenha trabalhado muito. Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar no individual, né? E por isso que eu trabalho com as terapias individuais, né? A cura do feminino. Então, essa mulher primeiro tem que estar disposta a ouvir ela. 1, 2, 3 horas. Quanto tempo foi preciso? Primeira coisa, ouve, né? Para te entender o processo, né? E depois, né? A gente tem que fazer uma cura do útero, principalmente. E essa cura, ela não é milagrosa. Ela pode acontecer de uma hora, uma sessão, né? E a mulher conseguir despertar aquelas memórias que estavam presas, e pode demorar muito tempo, né? E a gente pode também ter que pedir ajuda para outros profissionais, dependendo do caso, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa traz aquele bloqueio e na hora que tu vai fazer a limpeza do útero, né, que faz parte dos círculos, às vezes a pessoa nunca, não te fala de jeito nenhum, tá lá no círculo. Tu vai fazer a limpeza uterina, tu sente que tem essa energia. Vai conversar com a pessoa te nega. Ou ela te nega porque ela não lembra, porque foi algo que ela era criança e não entendeu. Ou também pode ser algo que ela trouxe de outra vida, né?
E aí a gente tem outros profissionais também para nos ajudar. O útero ele vai limpar, a gente faz a limpeza do útero, mas como diz, às vezes é preciso fazer uma terapia reencarnacionista, outras coisas que não sejam ferramentas para nos auxiliar. Então, cada caso é um caso, né? Essas memórias pode fazer com uma terapeuta, né? Feminina, para fazer essa cura do útero, ou pode fazer e deve fazer exercícios em casa, tratando com carinho, reaceitando o teu corpo, tendo quem quiser, tá, pessoal? A Cristal, ela sempre que aparecendo nas lives. Tô ouvindo. É, quem quiser depois me chama, a gente disponibiliza o WhatsApp, né, mãe Janaína? E eu ensino a fazer exercício em casa, tá? É Ensino importante. com carinho, com amor, né? Porque tudo que a gente faz com respeito ao sagrado, né? E faz acreditando, ele tem força, né? Então, enfim, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de várias experiências. Quando a gente está trabalhando a cura do útero de uma mulher, a gente sente cheiros, a gente sente, por exemplo, as mulheres que têm miomas, né? A gente sente aquilo, sabe, o energético quebrando, assim. Às vezes, várias vezes acontece da mulher menstruar na hora e tu sentir aquele sangue descer, né? E ela vai correndo no banheiro, eu digo, ótimo, né? Muito bom. Então, são coisas assim que maravilhosas. E eu já enxerguei muitas vezes, saindo do útero dessas mulheres, né? Pequenas sereias, né? Os elementais da mãe a mãe já, assim. Enxerguei com o terceiro olho, óbvio, trabalhando essa cura. Então, eu sou muito grata, né? Esse trabalho e é maravilhoso, assim. Não tenho palavras para descrever o que acontece e da bênção de poder trabalhar com isso, né? E a gente está trabalhando coisas, né? Muito sérias. Tem que ter uma seriedade muito grande no que tu está fazendo, né? E um respeito muito grande. Então, por isso que eu digo, tudo que a gente vai fazer com respeito, ele é bem feito. E incrivelmente que no círculo sempre tem mulheres afins. Um círculo vai ter casos, tu pode juntar vários casos de mulheres sofrendo abuso. No outro, tu vai juntar várias mulheres que querem engravidar, né? No outro, várias mulheres que precisam se libertar, né? Sempre tem afinidades. E isso é muito legal. Mesmo a gente não escolhendo, né? Ou acontece também de várias mulheres sofrer aborto no mesmo círculo, né? Então são casos que a espiritualidade nos traz, né? É a própria espiritualidade que vai juntando essas mulheres, né, para participarem do mesmo círculo, né, mãe? E é Isso é importante quando a mãe falou também ali na parte da terapia, muitas vezes a mulher ela não se sente à vontade em fazer com o homem, né? Porque ela já sofreu esse abuso. E a orientação seria então que ela já buscasse uma terapeuta feminina para fazer esse desbloqueio. exatamente. Exatamente. Perfeito. E ali vai ser orientado, né? Cada caso é um caso e ali vai ser, mas que eu tenho colhido bons frutos, assim, tenho, né? Mas é um processo que tem que ter muita confiança, né? A gente não fala o que passou, né? Assim, sem ter confiança em quem tu tá conversando, né? Então, esse Difícil é expor muito assim, né? difícil, né? Então, é um trabalho, assim, que tem que ser feito com amor, com empatia, jamais julgar, jamais querer saber o porquê, não interessa. Não interessa o porquê. Houve agressão, o porquê não nos interessa, né? E isso pode Tem que acontecer ser ajudado. também, né, que a gente não falou, do próprio marido, né? Dos próprios maridos, dos próprios namorados. Eu quero, agarra a força, vai lá e faz. E aí, É um né? abuso. É um abuso, né? Se tu não quer e tu é obrigada, é forçada, é um abuso. É uma violação a um corpo. Então, são assuntos
quando o abuso é feito por outra mulher, né? Não, aí não, aí depende de como é feito, né? A Neuci perguntou, um beijão pra Neuci lá de Caçapava, minha amigona. Quando o abuso é feito por outra mulher, tem que ver como foi, né? Porque se tu violou o corpo de uma mulher também, né? Pode ter sido com toque, né? Pode ter penetrado algum objeto. Então, as causas são muito parecidas, né? Não deixa de ser um abuso, né? Não é porque é mulher que vai ser diferente, né? E o sagrado feminino, ele não traz esses preconceitos, esses tabus, né? Sexuais, eu não sei se eu respondi a pergunta. Então, a violação é igual. É igual, é. Acho que sim, mãe. Tudo que é forçado. Essa é como se fosse um homem, né? Porque não tem o gênero, né? Se é masculino ou feminino. É o abuso em si. Outra questão que me falaram é da questão assim, ó. Me perguntaram o que eu achava, né? Do sagrado feminino ele tá virando coisa da elite, né? E eu até me impressionei com a pergunta. E aí eu parei para ver, tem vários artigos falando e sendo duros. E eu me lembrei de um dia que uma moça lá de São Paulo entrou em contato comigo. E aí ela falou, que judiaria que tu é de tão longe e tudo mais, né? E aí a gente fez essa troca. E ela me disse que lá em São Paulo os preços são, assim, absurdos. Realmente, são valores, assim, para poucas pessoas, né? Uma tarde de Sagrado Feminino gera em torno de 500, 600 reais. É muito dinheiro, né? Como a gente fala, me falhou a palavra. Os retiros espirituais são em torno de 2.000 reais, mais ou menos, e é muito caro, é São muito feitos em dinheiro. locais, né? E realmente, se tu vai levar para esse lado, né? Se tu vai cobrar esses valores, como em tudo na vida, a gente está levando um sagrado hipócrita e um sagrado para poucos. Porque o sagrado feminino, né? Como toda terapia, tem que ter uma troca, né? Ele tem uma troca. A gente estuda isso muito nas técnicas holísticas, né? Mas ninguém diz que tem que ser uma troca absurda de cara, né? Então, a minha visão para tudo, sabe, Marjanaína? A gente é do interior, né? A gente conhece bem a realidade das pessoas. A gente quer sempre que isso chegue a todos. É uma herança ancestral, né? Se é uma herança ancestral, né? Que vem de ancestrais, né? Que pode ter sido indígenas, ciganas, né? Enfim, né? A origem não era passado com valor, né? Então a gente tem que ter essa consciência de levar um sagrado feminino para todos, né? Inclusive, eu sempre me coloquei à disposição, ainda não tive a oportunidade de fazer trabalhos voluntários. Levar essa força do sagrado feminino, e não falo de jeito nenhum para me promover, não é esse o intuito, mas sim mostrar que é um trabalho que toda mulher deveria ter o direito de conhecer, de se conhecer, de trabalhar, e jamais, né, ser levado para uma coisa, eu posso pagar, eu vou ter a oportunidade, né? Então, isso é muito importante a gente falar, né? Aí, então, o sagrado feminino, né? Se tu vai procurar, tem muitas vertentes, né? Então, tem a vertente xamânica, né? Tem a vertente das bruxas, wiccas, então tem muitas vertentes, né? Então, o que eu recomendo? Ver o que tu identifica, né? Por exemplo, eu estudei muito a questão mais voltada para o xamanismo, né? Pela identificação com os povos indígenas, né? E algumas formações que eu fiz foi voltada, né? Essa energia da Amazônia, né? Mas tu tem que saber o que tu vai te identificar. Mas estudei e trouxe para dentro da Umbanda. Fiz o meu estudo e trouxe para dentro da Umbanda, mas ele é muito amplo, né? O Sagrado Feminino vai falar
agora depois eu vou falar um pouco dos arquétipos femininos, né? Uhum. E então ele traz essa coisa, né? É, os arquétipos, eles citam deusas gregas, né? Que não é da nossa cultura umbandista, né? Então por isso que eu trouxe para o meio umbandista. Vamos ver qual é. Pode ler, mãe, para mim, por favor. O abuso do sagrado feminino para o feminino no sentido de uma mãe ou uma irmã mais velha, muito preconceituosa, fazendo com que as jovens sejam criadas em meios que tudo seja pudor e errado. Isso também são questões bem sérias, né? Porque tu não te descobre, né? Tu te torna uma pessoa cheia de pudores, né? Tu não tem coragem, às vezes, de vestir uma roupa que tu gostaria, porque te ensinaram que não é legal, né? Tu casa com vergonha de ti, do teu corpo, né? Tu te relaciona, não propriamente o casamento, né? Tu te relaciona com vergonha. Vai ter casos de mulheres que jamais vão fazer sexo com luz, porque não querem que veja o corpo, não vão deixar tirar roupa, né? E eu acho muito engraçado que desde criança eu questionava por que a gente tem que usar roupa? Eu perguntava pra minha mãe. Olha só. E a minha mãe argumentava comigo, né? Eu disse, mas eu nasci pelada. Deus me fez pelada. E na inocência de uma criança tem a sabedoria, né? Porque a roupa é algo que o homem criou, né? Então a gente não poderia julgar ninguém pela roupa. Quando houve a criação lá, não vestiam roupas, né? É para tapar o nosso pseudo-pudor, depois por questões culturais, do frio, isso, aquele outro, né? Mas a gente jamais pode julgar alguém por causa da roupa, como tá tapando o corpo, né? Cobrir. Então, então a gente tem que trabalhar muito essas questões, porque ali a pergunta dele também, tem outro tópico que a gente vai falar sobre a tua ancestralidade, né? Que é muito difícil trabalhar isso. É algo que tu tem que ir num mergulho muito interno dentro de ti, né? Então é muito importante tu conhecer a tua herança ancestral, trabalhar ela com carinho, com amor, com perdão, porque quando tu vai conseguir, e é algo que nem sempre é tão bonito como eu estou falando, geralmente é algo que vai te machucar, vai te trazer um processo bem tóxico, até a tua cura acontecer, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? A minha mãe, ela perdeu a mãe dela, né? Quando era muito pequena mesmo. Ela não consegue nem lembrar, assim, da mãe dela, né? E ela foi criada pela minha avó, né? A qual tinha uma imensa afinidade, que na verdade era madrinha dela. E ela era minha referência de avó, de matriarca e tudo mais. Mas falando de ancestralidade, de sangue, né? Do que eu carrego dentro de mim, a minha avó materna realmente era a minha avó, né? Que desencarnou lá, né, no ano 62. Então, eu cresci sem essa figura na minha vida, mas ela sempre esteve ali, né? E aí, quando veio o sagrado, quando eu comecei a trabalhar o sagrado feminino, eu mexi nisso. E comecei a fazer perguntas para minha mãe, né? E a minha mãe se assustou, porque a minha mãe é como se tivesse bloqueado, né? E isso na vida dela. E aí veio a culpa dela ter bloqueado. Óbvio que uma criança pequena jamais pode, né, se culpar. Mas, e aí a gente está trabalhando esse processo de cura, né? E quando começavam a me falar dessa mulher, eu disse, peraí, sou eu, em outra época, né? E eu comecei a me enxergar nessa mulher. E essa mulher que eu não vi, né? Que nunca vi na vida, por questões óbvias. E eu comecei a enxergar, embora eu carregue coisas da minha avó paterna, né? Como falar demais, né? E gostar dessas questões espirituais, né? Que a minha avó paterna era uma bruxinha.
Minha personalidade é muito da minha avó materna. Foi uma mulher que lutou no tempo dela, né? Enfrentou família, enfrentou preconceito. Era uma mulher que não gostava de pedir ajuda para ninguém, que se virava sozinha, né? E, e sei muito pouco ainda, né? Porque as pessoas que podem me dar alguma notícia dela são as mesmas pessoas que estavam lá na família julgando ela. Ela passou por um processo muito difícil, né? E aí a minha mãe veio me perguntar, Joana, como que eu vou saber alguma coisa da minha mãe? Eu digo, mãe, mergulha dentro de ti. Ela tá aí, né? Nesse processo, a hora que tu trabalhar esse teu processo de cura, que tu colocar essa mãe tua para fora, tu vai te encontrar, né? Então, primeiro, te perdoa, né? Te perdoa por ter sentido alguma coisa negativa por essa pessoa, né? Perdoa tudo aquilo que não foi feito, que gostaria que fosse feito, perdoa o jeito, né? No meu caso, né, com mãe, graças a Deus, viva, né? Perdoa o jeito com que ela te criou, né? Foi o melhor que ela conseguiu fazer, né? Perdoa tudo que ela que de alguma forma te magoa. Porque quando a gente vai trabalhar esse perdão, a gente consegue se melhorar. Porque aquilo que de repente me incomoda, né? Na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó, se eu não trabalhar em mim, eu vou passar para minha filha, né? E A a gente está geração aqui o para quê? geração. Para quebrar essas coisas, né? Então é importante sim a gente trazer essa cura, né? Para que a gente não carregue isso para filha, né? E é muito importante. E o engraçado também, eu tenho a minha tia, ela também desencarnou quando eu era muito pequena. Não tinha 7 anos ainda. Mas a lembrança que eu tenho dela é muito forte, apesar de ser muito pequena, né? Ela é irmã biológica da minha mãe. E a minha mãe sempre dizia assim, às vezes tu tá igual a tua tia. Tu para com o pescoço assim, né? E tu tem um jeito de nos tratar parecido com ela. E eu digo, como é forte. Como é forte. Eu fico orgulhosa, queria ser um pouquinho do que ela foi, assim, né? Porque é a ancestralidade, né? Aquele sanguezinho puxando, é a nossa herança. Então, por isso que é importante a gente trabalhar todos os processos, né? Perdoar, 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 não ficar. Porque esse perdão, eu garanto, faz muito melhor pra gente, né? E do que para a pessoa que tu está perdoando, mesmo que essa pessoa já tenha desencarnado, já tenha de repente até o espírito dela voltado, mas ela vai receber. Esse espírito que é mortal, ele vai receber esse teu amor, ele vai receber esse teu perdão, e aí tu vai seguir adiante. E aí aquilo que o pudor, né, que te fazia mal, né, no exemplo respondendo a pergunta, né, que te fazia mal, que não deixava tu ter uma relação, que não deixava tu viver a tua vida. Às vezes tem pessoas que não conseguem dançar, né? Tem mulheres que no círculo, eu trabalho muito as danças, chega na hora de dançar, ela fica travada, e senão eu não vou participar. Eu digo, por quê? Né? Se eu digo para todo mundo fechar o olho e não olhar para o lado, aí eu não consigo. Por que que não consigo? Que processo que está bloqueando, né? Então, são muitas, muitas coisas que nos impedem, que nos travam na vida. Então, a cura através da ancestralidade, porque aí a minha filha não vai ser assim, né? E aí eu liberto ela, né? E ali, dali para frente, a gente está fazendo outra história. Mudando essa história. Que bonito, mãe. Como é É isso aí. importante, né? A gente E eu estou vivendo isso no momento, né? Hoje eu fiquei um tempão fazendo essa troca com a minha mãe, porque para mim, quando eu pedi foto, minha mãe disse não tem foto. Aí ela me conseguiu uma pintura, que naquela época eu fazia as era pinturas. pintura. E eu fiquei olhando para os olhos daquela mulher e eu mergulhei ali dentro. E aí eu trouxe mais coisas para fora, assim, incrível. Porque eu comecei a falar para minha mãe, e a minha mãe ficou assim, aí a minha mãe, como é espírita, né? Ela disse, tu não é reencarnação da tua avó? Eu disse, não, mãe, não é isso. Ela tá dentro de mim. E vocês querem ver uma prova científica disso? O que acontece? A mulher, quanto mais jovem ela é, mais ela ovula.
tá? Uhum. Tanto é que quando tá entrando a menopausa, porque, né, acabou. Uhum. Então, quando que a mulher mais ovula? Quando ela é um feto. Quando ela está dentro do útero da sua mãe. Olha como nós somos poderosos, né? Então, o que quer dizer? Quando a gente brinca, na minha família, eu sempre digo assim, quando eu elogio a minha filha, eu digo eu que fiz, e a minha mãe dizia eu também. Por quê? O que quer dizer isso, né? Depois que ela descobriu isso, ela ficou se achando. O que quer dizer? Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu vinculei. Então, o óvulo que produziu a Cecília foi produzido naquela época, quando eu era um feto, né? Então, a gente carrega, né, os sentimentos, as energias da mãe e da avó, Nossa, que né? bacana. E assim vai. E isso é ciência, né? E que está completamente conectado ao espiritual. A mãe falando agora me trouxe algumas lembranças. Olha como é importante, né? Mexe, né? Mexe, é. Eu sempre, a minha avó, ela era uma índia, né? Ela morava ali em Encruzilhada do Sul, morava no meio do mato mesmo, não tinha casa, até ela conhecer o homem branco e ir morar na cidade, né? Então eu tenho muito dentro de mim essa vontade de morar num sítio, no mato. Maravilha, né? Para isso. Eu penso assim, ó, a maior felicidade da minha vida seria eu ter uma casinha no meio do mato. E ter lá os meus bichinhos, a minha horta. E relembrando isso, a minha avó ela tinha uma casa que ficava numa fazenda. E ela criava lá os animaizinhos, galinha, porco, e fogão a lenha, todas essas coisas. E quando eu ia para lá uma vez por ano, eu adorava. Então eu tenho essa coisa dentro de mim e essa vontade imensa. Eu sempre falo, esse é o meu maior sonho. Sair da Ir pro mar. cidade e morar no interior, assim. Mas não no interior que tenha casas, no interior que seja bem afastado, no mato mesmo, né? Uhum. Então vem dentro dessa herança da minha avó, né? A mãe falando agora. Imagina, imagina o quanto estar nesse ambiente, fazendo o que elas faziam, vai te fazer bem, né? Ah, é meu sonho. Vai mexer com uma memória assim muito forte, né? É, Muito forte. é Então, muito isso é bom. muito bacana. E os nossos problemas de saúde também, né? A gente vai herdando, porque principalmente os femininos, né? É questão de ovários policísticos, Uhum. miomas, né? Problema com TPM, com cólicas menstruais. Isso também pode ser uma herança, né? Que a gente carrega. E às vezes não tá na família da mãe, tá no pai, embora da mãe seja muito mais forte, né? Pode estar na família do pai também. Né? Às vezes a gente nem sabe, porque naquela época só dizia assim, a fulana tinha hemorragia, tipo, problema de hemorragia, né? Mas por que Isso. era esse problema de hemorragia? Os médicos não tinham intitulado um nome para aquilo, né? E aí tu vai descobrir, então essa cura também está na tua ancestralidade. E o sagrado, ele trabalha muito forte nessas questões, porque esses problemas uterinos, eles são acúmulos das células doentes. Então a terapia feminina, ela pode auxiliar muito nessa, muito mesmo. Quem já viveu na prática sabe o que eu tô falando. É, Tem ferramentas poderosas para que isso se cure, né, mãe? é, Importante. E me fez lembrar também agora, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a mãe, né? diz Pode ficar à aí. vontade. Ver se tem alguma pergunta. Que possamos descobrir o sagrado feminino que nos habita. Espaço fluir. Elaine, abortos que minha mãe fez afetam minhas filhas? Uma filha já teve 3 abortos espontâneos. O que posso fazer? Uma Então, pergunta. é bem complexa também essa pergunta, né? Porque
se esses abortos foram feitos antes, né, dessas pessoas da família virem, né, e elas vierem depois, pode sim afetar, né, porque tá aquela energia lá, né, da morte, né. Não estamos aqui também, sempre lembrando, não estamos aqui para julgar. A gente não sabe o que levou a pessoa a abortar, né, mas é uma violação da morte, da vida, né. Então, então, essa coisa tem que. Essa pessoa, né, que está querendo agora, é filha? Ela falou? Uma filha já teve 3 abortos. O que posso fazer? É, Eu acho que ela é, quer é engravidar. muito, muito importante trabalhar a cura do útero dela. Muito importante. Muito demais. E a gente tem várias técnicas. E uma eu vou falar que é a limpeza uterina através da vaporização. Tá? Poderosíssima, se feita com fé, né? Com respeito ao universo vegetal, ela é muito poderosa. Muito Seria uma poderosa. das. São ervas simples de conseguir, são ervas que a gente tem no nosso jardim, que a gente consegue em lojas de produtos naturais. É uma cura muito forte. Claro que, Depois, né, se encontrar uma terapeuta feminina que auxilie, né, nessa cura é muito importante também, né? Mas como aqui a gente está falando de estamos longe, estamos virtualmente, o meu intuito é trazer essas dicas. E depois mãe, de vamos feito ter que marcar então um círculo de mulheres rápido, rápido, passou a pandemia, partiu Porto rápido. Alegre. Já vamos marcar aqui em Porto Alegre, mãe. Já vamos Vamos fazer as sim. malas aí, trazer essas mulheres que precisam de ajuda. Né? Depois a mãe pode estar Então, deixando. vamos falar um pouquinho dessa vaporização? Vamos. Vamos falar? Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer, né? O que cada erva serve e qual é a importância de fazer, né? Primeiro eu vou ensinar a fazer a vaporização, tá, gente? A vaporização a gente vai fazer com erva Caneta seca. aí. Isso. Mas qualquer coisa, pessoal, quem ficar com alguma dúvida, como eu falei, peçam WhatsApp, eu passo, me chame nas. Eu digo WhatsApp porque eu demoro a responder um mês, tá? Quem me conhece sabe que eu sou desatenta no tal do mês. Quem me Mas o conhece, WhatsApp. peçam para mim, que daí eu faço o WhatsApp da mãe, né? Eu vejo que E a gente passa tudo que foi trabalhado aqui, né? Perfeito. Então, posso falando então? Sim. Vou Então, anotar assim, ó, aqui. gente, primeira coisa, a gente faz com erva seca, tá? Porque tem que ser com água fervendo. Então, se a gente vai colher lá do nosso jardim, que é maravilhoso, quem tiver a erva lá no seu jardim, vai colher, vai secar, tu já tá colocando a tua energia, né? Tu plantou, tu colheu e tu secou, né? Como que a gente pode secar essa erva? Eu coloco sempre em cima de um papelão, né? E coloco na sombra. Por que no papelão? Porque o papelão ele ajuda a puxar a umidade da erva. Uhum. E essa erva ela vai secar sem ter perigo de ficar mofada, aquela coisa toda. Né? Pendurar também pode, tá? Desde que seja na sombra. O sol ela seca muito rápido. Tem que ser sempre na sombra. Mas esse processo papelão ele ajuda a não mofar, né? Se a gente pendurar muito, assim, dependendo da época, né? Nosso inverno mesmo pode correr o risco de ter muito. É. Nós temos uma herbeira aqui no Flores e ela fez uma estufa na casa dela para secar. Ela tem ervas, a qualidade das ervas dela são maravilhosas, né? E eu sou cobaia dos produtos dela. Viu? A Leila deve estar aí, mandar um beijão. Se não tiver, eu puxo as orelhas Beijo, dela. Leila. Brincadeira, né? Então, se puder, né, secar sua própria ervinha, maravilha. Tá? Algumas a gente não tem, são comuns, a gente tem plantado em casa, né, são do mato, mas eu ensino como limpar elas, né?
acordar o espírito da erva, tá? Então a gente vai fazer com a erva seca. Se foi erva comprada, né, muito importante a gente tirar do saquinho, né, que a gente comprou, colocar num ambiente que não seja, que seja algum ambiente, não, perdão, um recipiente que seja ou de vidro, ou de porcelana, ou de ferro, né, que não seja plástico. E ali a gente vai fazer o que chama acordar a erva, que é o quê? É fazer uma oração, é muito simples, né? Faz uma oração e invoca, né, o Pai Divino Criador, Mãe Terra, né, os guardiões daquela erva, né? Faz uma oração do coração que tu está reativando o espírito dessa erva. Pode ser quem é reikiano, pode fazer um reiki, né? Quem é médium, imagina saindo luzes, né, das tuas mãos, né? Luzes pratas, luzes verdes, colocando sobre essa erva. Pode colocar uma música de rezo, né? Um ponto, que tu tá despertando esse espírito vegetal, né? Porque ela foi seca, a gente não sabe quem manuseou aquela erva, né? E então é muito importante esse processo, tá? Depois é o quê? Ferver uma água. Não usem, gente, jarra elétrica, micro-ondas, né? Panela elétrica, faça no fogo, tá? A gente está tendo a energia do fogo aí para nosso banho. Ferve essa. Aí o ferver pode ser numa panela, pode ser, né? Num ambiente de vidro, enfim, tá? Ferveu a água. Um banho de assento não precisa ser muito, né? Muita água, 1,5 litros, 2. E aí vai colocar essa erva a ferver, né? Depois que a água já ferveu, a gente já coloca a erva e deixa, né? De 5 a 10 minutos, se for casca, a gente deixa até 10. Se não for casca, a gente pode deixar uns 5 minutos, tá ótimo. Tapou, desligou o fogo, tapa com um paninho branco e deixa esfriar um pouquinho. Por quê? Nós vamos sentar nesse. Então não pode estar fervendo, mas tem que ter vaporzinho, né? Tem que estar numa temperatura agradável, né? E, e aí, então, é só sentar em cima confortavelmente, né? Se tiver frio, pode botar um cobertor de volta, fica sentadinho ali naquela posição de cócoras para que entre o vapor, né? Dentro do útero. E, e aí tu fica ali até quando tu sentir à vontade. Que a energia vai tá ativando. Quem não pode fazer, tá? Quem tem DIU, tá? Quem tem DIU não pode fazer. Mulher grávida só sabendo a erva, não é? Tá? A partir sempre do terceiro mês e só camomila e erva doce que grávida pode fazer, tá? Tem cuidado, ver se está tudo ok, se está saudável, se a gravidez não é de risco, tá? É importante sempre falar isso, né? E a gente também não faz esses banhos quando está menstruado, tá? Menstruação terminou, aí faz o banho, tá? Então, vou falar então das ervinhas, o que cada uma faz, tá? Lembrando, não precisa se preocupar se perder alguma coisa, a gente recapitula aí, tem outras ferramentas, né? A primeira é alecrim, cheiroso, né? Todo mundo, quem Maravilhoso. não tem deveria ter em casa, né? E eu tenho um alecrimzinho também, Ai, é maravilhoso. da Cheiro. graça, né? O alecrim, gente, ele ajuda na circulação dos órgãos reprodutores, tá? Ele também, ele é bom para cólica, tá? O banho com alecrim. E ele é maravilhoso para fazer a limpeza uterina pós-parto ou pós-aborto, tá? Porque o aborto também é um parto, né? Então, o alecrim vai ajudar a fazer essa limpeza. Principalmente quando aquele aborto não foi feito a limpeza, né? Lá na a raspagem, né? A curetagem. Esse aborto foi através do corpo expelindo no parto. Então, para não ficar nenhum resquício, alguma coisa, o banho de assento com alecrim, Nós vamos ter que né? continuar, mãe, que tem 20, Então, tá encerrando. então Tem tá. um outro vídeo. A gente parou no Voltem, né, que a alecrim. gente... no Alecrim, voltem que a gente vai dar continuidade na segunda parte da live. Já está Uhum. se esgotando agora, fechando a 1 hora, né?
Paramos Foi então rápido? na erva alecrim.